Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos da semana no Poder Legislativo de Guarulhos. Caos na saúde pública em todo o país é debatido por vereadores em sessões extraordinárias. Câmara Municipal aprova projeto que reestrutura conselho relacionado ao Fundeb. Vereadores defendem que pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha sejam impedidas de assumir cargo público em comissão. Câmara aprova a abertura de comissão especial para analisar a situação da Proguaru. Falta de cestas básicas para crianças cadastradas no programa Bolsa Família é tema de debate em sessão extraordinária. É o que você confere a partir de agora. Durante as sessões extraordinárias do último dia 18 de março, quinta-feira, vereadores aprovaram por unanimidade projeto que reestrutura o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Na última quinta-feira, dia 18, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto que reestrutura o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é um fundo de verbas destinadas à educação básica. A aprovação foi antecedida por intenso debate das emendas propostas. A votação ocorreu em 3 sessões extraordinárias, convocadas pelo presidente da Câmara, Martelo, do PDT. O gestor justificou a urgência da votação do projeto. É uma coisa natural formar uma comissão o mais rápido possível para que a Prefeitura forme uma comissão até 24 de março para mandar para o Fundeb, que vai analisar e vai dar a resposta em 24 de abril. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, comentou a importância da propositura. Haverá um aumento de repasse de verbas para o município. Daí a importância de nós discutirmos quem é que vai participar do conselho, né? O conselho tem um papel muito importante, porque ele convoca, pode até convocar o secretário municipal para discutir a questão orçamentária, ele pode requisitar do Poder Executivo cópias de documento. Então, nós não estamos discutindo algo banal. Nós estamos discutindo a composição de um conselho que deverá acompanhar a verba que virá para ser aplicada na educação. As 3 emendas propostas pelos vereadores Edmilson do PSOL, Janete Rocha Pietá e Maurício Brinquinho, ambos do PT, foram rejeitadas, mas amplamente debatidas. 2 emendas trataram da mudança no quórum mínimo para a realização das reuniões e para deliberações do Conselho. Um dos autores, vereador Edmilson, explicou a proposta relativa ao quórum para a deliberação. O projeto original, no seu parágrafo 2º do artigo 14º, ele diz que as deliberações do Conselho do Fundeb, que nós estamos criando aqui agora, serão aprovadas pela maioria dos membros presentes. Ou seja, se a reunião for totalmente esvaziada, se nós tivermos uma reunião com 3, com 4 pessoas, poderá continuar a votação sem um quórum qualificado. Que a gente tenha pelo menos a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais 1. Membro da Comissão de Educação, Dr. Lécio Sandi, se posicionou contrariamente. A meu ver, ela não poderia prosperar porque estava querendo engessar, a proposta propunha engessar um pouco as deliberações do Conselho, onde se busca colocar a maioria absoluta. A vida cotidiana tem demonstrado que as diversas reuniões das entidades, de um modo geral, seja no serviço público, entidade civil de um modo geral, ela nunca se tem o quórum absoluto por presente. De forma que a melhor proposta e a melhor ideia no nosso cotidiano, sem dúvida nenhuma, seria a maioria simples, como está na proposta. A emenda que gerou mais discussões
foi a que propunha que um dos representantes dos estudantes de educação básica indicados ao Conselho fosse aluno de Educação de Jovens e Adultos, EJA. Uma das autoras, Janete Rocha Pietá, do PT, defendeu a emenda. Além de ampliar a participação com pessoas experientes e que são também do quadro de alunos municipais, né, da escola municipal, ela democratiza. Por isso eu peço o apoio e o voto, porque, na verdade, as nossas emendas têm como objetivo aperfeiçoar o projeto. O presidente da Comissão de Educação, Lauri Rocha, do PSD, e o líder do governo, Gilvan Passos, do mesmo partido, encaminharam um voto contrário à proposta. Parece-me que a lei federal que nós estamos agora, como ela foi regulamentada, ela já vem determinando como que é a formação dos órgãos. E lá diz exatamente o que está aqui na nossa lei. Nós só estamos acompanhando a lei federal. E creio que se nós fizermos alguma alteração no que diz a lei e nós não acompanharmos a lei, a lei federal, a nossa aqui não ficará de acordo. Primeiro, quero parabenizar a iniciativa dos vereadores Edmilson, da vereadora Janete, do vereador Brinquim, que sempre estão preocupados com o melhor da nossa cidade, com a educação da nossa cidade. Porém, como o vereador Lauri, que é o presidente da Comissão da Educação, também discutiu muito sobre isso. Exatamente isso. Essas emendas, elas vão contra a lei federal. Aquilo que não só a cidade de Guarulhos está fazendo, aprovando, mas também todo o nosso país. É algo que já vem do governo federal. Após a rejeição da emenda por 25 votos contrários e 7 favoráveis, os vereadores justificaram as escolhas. Paulo Roberto Sequinato, do PTB, Jaime Júnior, do Republicanos, e Karina Soutur, do PSD, explicaram o voto contrário. A hierarquia das leis cai. É a questão do conflito de leis. Tem a lei federal, a estadual e a municipal. Pois a hierarquia diz que onde houver conflito de leis, há de prevalecer sempre a lei maior. Então, o que estiver escrito na lei federal sobrepõe a lei estadual, e a estadual a municipal. E a municipal não pode atropelar a lei federal por essa hierarquia das leis. Realmente é uma excelente ideia, mas devo concordar com a recente fala do vereador Lauri, nosso presidente de Comissão de Educação, já que o projeto já está de acordo com a lei federal. Por isso, o meu voto foi contrário à emenda. Eu li o projeto, quando sei que o projeto é regido pela lei federal, a gente sabe que nenhuma lei sobressai a lei federal. A vereadora Márcia Tasquete, do PP, explicou o voto favorável à emenda. Essa emenda não vai trazer o mínimo problema para essa lei, o mínimo problema, aliás, é bem democrática, excluindo os estudantes do EJA. Mais uma vez, nós, legisladores, estamos excluindo pessoas experientes e que podem muito estar aí ajudando a dar caminho para verba muito grande, que é de quase 40 milhões. O colapso na saúde pública no país foi outro tema de debate entre vereadores na sessão do dia 18. Durante as sessões extraordinárias virtuais ocorridas na última quinta-feira, dia 18 de março, alguns vereadores manifestaram-se sobre a situação caótica do país e de Guarulhos em relação à pandemia de Covid-19. Lamé, do MDB, lamentou o número de mortes e foi seguido no discurso pelo presidente da casa, Martelo, do PDT. Estamos caminhando para cerca de 300 mil mortes, só Deus sabe até onde nós vamos. A semana passada eu tive um tio que faleceu. Ontem à noite, um filho de um assessor meu faleceu. E parece que a população, parece que o comando do país não estão levando a sério o que está acontecendo. E realmente essa doença é uma coisa que nós não sabemos como ela veio e quando ela vai embora. Então é mais do que evidente que nós temos que nos proteger
e principalmente proteger as nossas famílias. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem filho, quem tem esposa, porque a perda de qualquer um para todos nós é realmente inesquecível. A vereadora do PP, Márcia Taschetti, reclamou da lotação nas unidades de pronto atendimento. Já o colega Jorginho Mota, do PTC, preferiu agradecer aos profissionais da saúde pelo trabalho realizado. Hoje, na UPA São João, nós temos 34 pessoas internadas sem a mínima condição de estar lá. Nós já temos o bico de oxigênio faltando. Nós, aqui, pela fala dos demais colegas, nós observamos que todos estão insatisfeitos com esse tanto de morte que está ocorrendo no nosso país e na nossa cidade. Eu queria deixar registrado, presidente, o trabalho de todas as equipes médicas, dos profissionais da saúde, que estão lutando e guerreando na linha de frente dessa terrível doença. Pessoas que estão saindo de casa, arriscando suas vidas para salvar outras vidas. Durante as sessões do dia 18, também foi discutida a relação entre o transporte público municipal e a pandemia de Covid-19. Transporte público lotado e pandemia. 2 vereadores abordaram o tema durante as sessões extraordinárias remotas, ocorridas na última quinta-feira, dia 18 de março. Leandro Dourado, do PTC, reclamou do serviço prestado pelas empresas de ônibus que operam no município. Descaso das empresas de ônibus com a população, no momento onde a gente está evitando todo tipo de aglomeração, inclusive a gente aqui na Câmara, a gente vem fazendo as sessões de forma virtual para que a gente não se amontue, né? Os comércios fechados, os comerciantes amargurando uma série de prejuízos, enfim. E os trabalhadores que estão indo para os seus trabalhos, né, que têm a necessidade de usar o transporte público, a gente está tendo um descaso total, onde a gente está tendo aí casos aí de ônibus trafegando com coisa aí de 100 pessoas, onde cabe 50. Maurício Brinquinho, do PT, disse que o serviço não é bom, pois o governo municipal não tem cumprido com suas obrigações. O que não sabem é que não são as empresas somente que têm a culpa desses ônibus andarem lotados. É o governo que é culpado desses ônibus andarem lotados. Que nós pedimos que andem 100% da frota na rua. Só que para andar 100% da frota na rua, precisa do subsídio estar em dia, precisa de fazer uma nova discussão do subsídio, porque hoje nós temos na rua entre 58% e 62% da população que está andando de ônibus. Não é 100% hoje do número de passageiros, como era em fevereiro de 2000. O número de passageiros hoje é menor, porém, está muito cheio os ônibus porque o número da frota é menor. Mas o número da frota é menor porque é exigido pelo governo que o número da frota seja menor na rua. 21 de março é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. A data foi lembrada pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Na última quinta-feira, 18 de março, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, usou a palavra em sessão extraordinária para lembrar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Acompanhe. Sobre a importância do dia 21 de março. O dia 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e é celebrado anualmente e foi criado pela ONU em 1966, em memória do massacre em um bairro chamado Chaperville, em Joanesburgo. Como negra, eu quero fazer a minha homenagem e dizer que racismo é crime. E o que ocorreu naquela vila, onde mais de 20 mil pessoas se manifestavam? Eles lutavam pela lei do passe livre, não o passe livre que nós lutamos como estudantes, mas ter direito de ir e vir na sua própria pátria, na sua própria cidade. Morreram 69 jovens, crianças e adultos, e mais de 100 ficaram feridos. A luta contra o apartheid
foi uma luta importante de resistência. Nós também temos que dizer que hoje a resistência negra tem que continuar. Mais de 80% dos negros vivem em situação de desemprego, de miserabilidade. E por ser negros, são tratados de forma cruel. Por isso, apesar de cair no domingo, eu quis me inscrever por 151 para dizer da importância do combate à discriminação racial e a importância de celebrar esse direito humano que a ONU reafirmou de ir e vir. Discriminação racial é crime. A Câmara definiu novos dias e horários para as reuniões das comissões técnicas permanentes. A função dessas comissões é analisar projetos, fazer pareceres, realizar diligências para fiscalização e também propor emendas e projetos. As reuniões das comissões técnicas permanentes da Câmara têm novos dias e horários de realização. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, divulgou a mudança por meio de portaria. As reuniões acontecem semanalmente, exceto a da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que precisa ser convocada. Durante o período de isolamento social, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as reuniões acontecem virtualmente. Confira o cronograma de comissões. Segundas-feiras, às 10 da manhã, se reúne a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, composta pela presidente Vanessa de Jesus, do Republicanos, pela secretária Carlinda Tinoco, também do Republicanos, e por Karina Soutur, do PSD, que é membro. Às 11 da manhã é a vez da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. O presidente é Jorginho Mota, do PTC, o secretário Jaime Júnior, do Republicanos, e o membro Romildo Santos, do PSD. À 1 da tarde é o horário da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, que é composta pelo presidente Wellington Bezerra, do PTC, pelo secretário Jorginho Mota, também do PTC, com Carlinda Tinoco, do Republicanos, como membro. Às terças-feiras se reúnem 4 comissões às 11 da manhã. Finanças e Orçamento, que tem como presidente o pastor Anistaldo, do PSC, como secretária Carol Ribeiro, do PSDB, e Vanessa de Jesus, do Republicanos, como membro. Também às 11 acontece a reunião da Comissão de Higiene e Saúde Pública, composta pelo presidente Geraldo Celestino, do PSC, pela secretária Carlinda Tinoco, do Republicanos, e como membro o doutor Alexandre Dentista, do PSD. No mesmo horário, a Comissão de Trânsito e Transportes, que tem como presidente Romildo Santos, do PSD, como secretário Wesley Casaforte, do PSB, e como membro Ticiano Americano, do Cidadania. Se reúne também às 11 a Procuradoria Especial da Mulher, que tem como procuradora especial Carlinda Tinoco, do Republicanos, como primeira procuradora adjunta Vanessa de Jesus, também do Republicanos, como segunda procuradora adjunta Carol Ribeiro, do PSDB, e como terceira procuradora adjunta Janete Rocha Pietá, do PT. Às terças, à 1 da tarde, se reúne a Comissão de Segurança Pública, formada pelo presidente Luiz da Sede, do PSD, pelo secretário Gilvan Passos, também do PSD, e pelo membro Wellington Bezerra, do PTC. Às quartas-feiras, às 10 da manhã, é a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, com o presidente Ticiano Americano, do Cidadania, o secretário Maurício Brinquinho, do PT, e Karina Soutur, do PSD, como membro. Também às 10 da manhã se reúne a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, que tem como presidente Wesley Casaforte, do PSB, como secretária Sandra Gileno, do Patriota, e como membro Romildo Santos, do PSD. Às 11 da manhã é a vez da Comissão de Meio Ambiente. O presidente é Edmilson, do PSOL, o secretário Geleia Protetor, do PSDB, e o membro é Jorginho Mota, do PTC. Ao meio-dia se reúne a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial, que tem como presidente Wesley Casaforte, do PSB, como secretário Sérgio Magno, do Patriota, e Janete Rocha Pietá, do PT, como membro. À 1 da tarde é o horário da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
O presidente é Lauri Rocha, do PSD, o secretário é Wesley Casaforte, do PSB, e o membro é o Dr. Laércio Sandes, do Democratas. Às quintas-feiras acontecem 2 comissões. Às 10 da manhã, Obras e Serviços Públicos, que tem Romildo Santos, do PSD, como presidente, Danilo Gomes, do DC, como secretário e Lucas Sanches, do PP, como membro. Ao meio-dia é a vez da Comissão de Administração e Funcionalismo Público. O presidente é Jorginho Mota, do PTC. O secretário é Leandro Dourado, também do PTC. E o membro é Geraldo Celestino, do PSC. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar só se reúne quando há convocação. Ela é composta pelo presidente Romildo Santos, do PSD, pela secretária Karina Soutur, também do PSD, e dos seguintes membros: Jorginho Mota, do PTC, Luiz da Sede, do PSD, Pastor Anistaldo, do PSC, Sandra Gileno, do Patriota e Wesley Casaforte, do PSB. A extinção do comitê criado pela Câmara em março de 2020 para definir estratégias de prevenção do contágio do coronavírus, publicada em Diário Oficial na semana passada, repercutiu negativamente em alguns veículos da cidade. Segundo o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, a extinção se deu somente porque o grupo alcançou o objetivo proposto. Na última sexta-feira, 19, foi publicado no Diário Oficial do Município portaria do presidente Martelo, do PDT, que extingue da Câmara de Guarulhos o comitê criado em março de 2020 para definir as estratégias de prevenção e contenção do contágio do coronavírus. Segundo o próprio presidente, o ato deu a falsa impressão em alguns veículos de imprensa de que ele seria contra este trabalho preventivo no Legislativo guarulhense. Na verdade, segundo o chefe do Legislativo, os trabalhos da equipe foram concluídos e, portanto, não era mais necessário seu funcionamento. Segundo Martelo, as conclusões finais sobre as ações a serem tomadas estão em plena execução. É o caso, por exemplo, de várias determinações do presidente Martelo, definidas internamente com atos da mesa, que ampliam as medidas adotadas no início da pandemia, como a tomada de temperatura de cada pessoa que entra na sede própria, a limitação do uso dos elevadores para um número menor de passageiros do que o indicado pelo fabricante, o uso de máscara e álcool em gel obrigatório para todos os trabalhadores integrantes dos serviços essenciais da casa, e a implantação do teletrabalho dos funcionários cuja função permita o home office, com a exigência de relatórios que comprovem a execução dos serviços. Outras medidas adotadas foram a implantação de atendimento remoto da população, tirando o público das dependências da Câmara, a adoção das sessões extraordinárias virtuais, com o controle de participação dos vereadores e a recontratação do serviço de sanitização, com nebulização semanal em todas as dependências da sede própria, e a limitação de permanência dos assessores nos gabinetes parlamentares. Em reunião remota realizada no dia 23 de março, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara analisou 4 projetos de lei. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento realizou uma reunião remota na manhã da última terça-feira, 23 de março. O vereador Pastor Anistaldo, do PSC, presidente da comissão, a vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, secretária, e a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, membro, avaliaram projetos da pauta. O presidente da comissão comentou o parecer favorável ao PL 6361 de 2013, de autoria do vereador Lamé, do MDB. Esse projeto do vereador Lamé, ele tem como princípio, o básico fundamental, que tenha um exemplar do Estatuto do Idoso em agências bancárias. É um projeto muito bom, Porém, a gente votou também o projeto e uma emenda, porque, a princípio, o descumprimento pelo projeto traria uma multa muito alta e já, a princípio, uma multa. Então, a emenda que foi feita pela CCJ, ela vem corrigindo, Primeiro se dá uma advertência, faz um encaminhamento com uma advertência, e aí, posteriormente, o descumprimento, aí sim, vai para multa, e uma multa mais reduzida. Mas o projeto é um projeto importante, porque ele vai deixar fixado, nessa agência, nos locais públicos, o Estatuto do Idoso, para que também os idosos tenham conhecimento do que é os seus direitos.
Na sessão extraordinária da última terça-feira, dia 23, os vereadores rejeitaram o veto do prefeito Guti a projeto que garante seguro contra acidentes pessoais a trabalhadores do transporte coletivo de Guarulhos. A Câmara derrubou o veto do Executivo ao projeto que garante o seguro contra acidentes pessoais a motoristas, cobradores e funcionários da manutenção de transportes coletivos. A votação, que foi unânime, aconteceu na sessão extraordinária da terça-feira, dia 23 de março. O autor do projeto, o vereador Maurício Brinquinho, do PT, explicou a importância do benefício. Essa lei, ela garante um seguro, não só para o motorista ou para o cobrador que está ali na frente, mas para os trabalhadores também da manutenção, que é o que está acontecendo, por exemplo, hoje no caso do Covid. Porque não só o motorista que está ali no dia a dia, o cobrador que está ali no dia a dia, enfrentando o Covid de frente, porque a população que entra nos ônibus, né, estão todos ali se arriscando, mas quando ele volta com esse ônibus para dentro da garagem, ele acaba arriscando também trazer esse vírus para dentro, e aí vai pegar no pessoal da limpeza, da manutenção, né, no pessoal ali que está auxiliar de tráfego, enfim. É uma extensão desse seguro para a garantia desses trabalhadores e trabalhadoras. O vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas, elogiou a proposta. Eu acho bem oportuno esse projeto do nosso colega vereador Maurício Brinquinho, porque isso já era para estar nas condições do edital lá atrás. Mas, infelizmente, isso não foi feito, Brinquinho, e simplesmente naquele edital colocou a exigência de uma apólice de seguro de responsabilidade civil. Para quem não sabe, responsabilidade civil, quando ocorre um acidente, a empresa, ao pagar eventual indenização, vai te socorrer aquela apólice. Apólice essa que o valor é muito irrisório. Wellington Bezerra, do PTC, defendeu a priorização de motoristas na vacinação contra a Covid-19. Que os motoristas sejam inclusos nessa prioridade, porque todo mundo passa pelos ônibus. Os enfermeiros passam pelos ônibus, os profissionais que trabalham nas farmácias passam pelos ônibus, os professores passam pelos ônibus, todo mundo passa pelos ônibus. E eu acredito que seria de grande importância, e eu vou estar encaminhando ofício aí ao prefeito, de colocar também esses motoristas como prioridade aí na vacinação. Nas justificativas de voto, os parlamentares abordaram vários temas ligados ao transporte público, como o vereador Leandro Dourado, do PTC. O ônibus que é para 50 pessoas está sendo transportado a 100 pessoas, onde aumenta mais o número de contágio do Covid, né? Então, o que acontece? A gente tem hoje, cadastrado na base da prefeitura, os transportes escolares, né? Quer dizer, eles estão parados, passando uma necessidade nesse momento de pandemia, né, que não é fácil. Então, por que não a gente não diminuir, colocar um veículo de uma proporção menor, como se fossem as vans escolares, né, que já possui cadastro na prefeitura, né, possui licença, todo know-how para poder transportar passageiros, né, e colocar esse tipo de transporte fazendo as linhas, para que se diminua a fila, né, nos pontos de ônibus. O vereador Romildo Santos, do PSD, tratou da situação de micreiros e empresas de ônibus. A categoria do transporte, ela sofre muito desde as mudanças de 2010, 2011 do bilhete único, né? Na realidade, alguns vereadores acham que a prefeitura paga os subsídios e as empresas de ônibus e os micreiros têm dinheiro sobrando no caixa. Não tem, não. A prefeitura não pagava R$1 de subsídio, nenhum real de subsídio, né? Foi bom para a classe que deu mais gratuidade para alguns passageiros da cidade de Guarulhos, foi bom. Só que, na realidade, quem paga a conta hoje é a prefeitura, e a prefeitura não colocava nenhum real. Ainda durante a sessão extraordinária de terça-feira, os vereadores rejeitaram o veto do Executivo ao projeto que proíbe a nomeação para cargos públicos em comissão de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. A Câmara derrubou o veto do Executivo ao projeto que proíbe a nomeação para cargos públicos comissionados de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Os parlamentares rejeitaram o veto em votação unânime.
Janete Rocha Pietá, do PT, defendeu o projeto da autora e colega de partido, a ex-vereadora Genilda Bernardes, encaminhando o voto contrário ao veto. Cresceu muito a violência em Guarulhos e no Brasil. E, a meu ver, é um projeto de relevância, porque ele se preocupa em não condenar por condenar, mas só impedir que seja contratado aquela pessoa que já tenha sido condenada e julgada. A meu ver, nesse mês da mulher, é um projeto de relevância. Na sequência, os vereadores Marcelo Seminaldo, do PT, Wellington Bezerra, do PTC, e Dr. Lécio Sandes, do Democratas, reforçaram a manifestação contra o veto do Executivo e em favor do projeto. Nós, vereadores, enquanto legisladores, não podemos compactuar com violência contra as mulheres sobremaneira. E uma das formas que a gente tem de poder ajudar no combate da violência contra as mulheres é fazer com que no serviço público não exista nenhuma pessoa contratada que seja condenada por crime que é previsto na Lei Maria da Penha. E aí o que disse a Janete aqui é muito real. Não é só não é a pessoa tem ali um indício ou não. É a pessoa com condenação com trânsito em julgado, ou seja, a pessoa foi condenada em primeira instância, condenada em segunda instância, não tem mais recurso e essa pessoa não, o que está previsto na lei, não poderia exercer função na administração pública. Eu sou totalmente aí a favor, aí, siga aí a vereadora Janete Pietá, o vereador Marcelo Seminaldo, e desde já eu quero dizer a todos vocês que eu vou apresentar também um projeto similar. Talvez alguns aqui saibam que eu sou idealizador do movimento Guarulhos contra a Pedofilia, e o projeto que eu vou apresentar, similar a esse, é que seja, que não haja possibilidade da contratação, aí, da nomeação para cargos comissionados de pessoas que forem julgadas aí, por ter estuprado, por ter violentado crianças e adolescentes no nosso município. A gente sabe que o servidor de carreira, de um modo geral, aqueles concursados, já são obrigados a apresentar certidões negativas das mais variadas fontes, inclusive criminal, e não pode tomar posse em serviço público quando tem seu nome abonado com situações negativas como tal. Então, se a gente pensar dentro do princípio da isonomia, dentro do princípio da igualdade, tal qual lá para os servidores de carreira, a mesma regra há que ser para os servidores comissionados. O próximo passo é a promulgação do projeto de lei pelo presidente da Câmara, Martelo, do PDT. Outro veto derrubado foi o que se refere a um projeto que condecora os heróis da cidade. Durante a sessão extraordinária da última terça-feira, dia 23 de março, os vereadores derrubaram o veto da Prefeitura sobre o projeto do ex-vereador e atual vice-prefeito, Professor Jesus, ao projeto que instituía a condecoração Heróis da Cidade. Quem encaminhou pela derrubada do veto foi a vereadora Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos. Nós temos fatos muito recentes de pessoas que são muito importantes em cada função aqui da nossa cidade. Exemplo, o GCM Almeida, que há pouco tempo lançou-se aí em um dos córregos do Vila Galvão para salvar a vida de uma pessoa que estava se afogando. Então, acho que o mérito a essas pessoas, dando ênfase aos feitos que eles têm realizado na cidade, é muito importante. Ainda na sessão extraordinária de terça-feira estava a análise do veto da Prefeitura ao projeto de lei que trata da remuneração de servidores e agentes políticos da Câmara. Na tarde da última terça-feira, 23 de março, os vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos realizaram a 14ª sessão extraordinária do ano. Entre os itens, a discussão e votação única do veto total ao PL 2570 de 2020 sobre remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal. A casa optou pela derrubada do veto. Alguns vereadores se manifestaram sobre a questão. O prefeito não poderia ter vetado, ele poderia sim ter feito um veto parcial, mas aí de forma impensada ou induzida pelos procuradores que deram parecer no projeto, acabou por vetar no todo e eu acho que não foi a melhor saída. E aí eu encaminho e justifico os porquês da necessidade de derrubar esse veto. Foram incluídos alguns itens no projeto desta casa, na qual, creio eu,
que o prefeito deveria ter feito também um veto parcial e não um veto total do nosso projeto. Então, também caminho para a derrubada do veto e, posteriormente, brigarmos no tribunal para que seja aprovado somente o item que era inicial, 13º dos vereadores, a qual já se faz jus em várias cidades aqui do estado de São Paulo, e nós, por um erro, incluímos alguns outros itens do nosso projeto, que agora vem com veto total do prefeito. Nesse momento, eu gostaria também de encaminhar contrariamente a esse veto e chamar a atenção dos vereadores, em especial de quem acabou de chegar na casa nesse momento, que não acompanhou toda a discussão do ano passado, e também aqueles que acompanharam a discussão do ano passado, chamar a atenção da importância que é a Câmara de Vereadores em qualquer cidade, em especial na cidade de Guarulhos. Somos o segundo poder legislativo no estado de São Paulo, só perdemos para a capital. Acho que nós temos que ter, todos nós vereadores, saber a relevância da importância do cargo que a gente ocupa. Eu acho que está na hora de o legislativo realmente erguer a sua voz e fazer esse parlamento volte a ser um parlamento combativo, respeitado, e não apenas um instrumento da justiça ou do executivo. A Câmara aprovou a abertura de uma comissão especial de estudos para levantar dados sobre a situação da Proguaru. Os vereadores também discutiram a composição das comissões e podem rever o regimento interno para incluir no grupo a participação de partidos representados na casa por um único vereador. Os vereadores aprovaram um requerimento que solicita a abertura de uma comissão especial de estudos para fazer o levantamento de dados da situação financeira, orçamentária e administrativa da Proguaru. O documento foi apresentado pelo vereador Edmilson do PSOL, que será o presidente da comissão. A Câmara Municipal poderá ter um posicionamento em relação ao fechamento da Proguaru. Todos sabem da minha posição, contrário ao fechamento, contrário a que seja dispensados, demitidos 4.700 trabalhadores, todos já sabem, mas eu acho que essa opinião tem que ser uma opinião debatida e decidida pela Câmara. Essa comissão, composta por 11 vereadores e vereadoras, terá um prazo de 60 dias para apresentar um relatório, e esse relatório vai ao plenário, para votação em plenário, prorrogável por mais 60, se for o caso. A comissão de estudos tem de ser formada por 11 membros, respeitando a proporcionalidade de partidos. Tem participação garantida o PSD, com 2 membros, além de PT, PTC e Republicanos, com 1 membro cada. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, esclareceu a distribuição das 5 vagas restantes. Tendo em vista a atual proporcionalidade partidária registrada nessa Casa, de lei do PSOL, sem vaga garantida, solicita o vereador Edmilson Souza ser o autor da propositura. Solicitamos aos partidos de cidadania, DC, PSDB, PSC e Patriota, PP, que se reúnam e indiquem entre si 5 membros para compor a comissão, limitado 1 por partido. Os vereadores questionaram a proporcionalidade da formação de comissões como o LAME, do MDB. Eu queria saber se todos os vereadores que têm apenas, todos os partidos que têm apenas um vereador, se juntarem, por exemplo, MDB se junta com PSB e com outro partido que tenha uma só cadeira, se podem participar eles indicando um representante. Na sequência, o presidente da Câmara respondeu à dúvida. Todo partido que tiver um vereador está fora dessa comissão. O vereador Dr. Lécio Santos, do Democratas, partido com 1 representante na Câmara, questionou as limitações de participação nas comissões. Nós estamos aí em um limbo jurídico nessa Câmara Municipal no que diz respeito
a composição das comissões especiais, tanto comissão especial de inquérito como comissão de estudo. Da forma que está se processando, através dessa presidência, com a assessoria da mesa diretora, chega-se à conclusão de que os vereadores compostos por um único vereador por partido, eles não participarão ao longo da legislatura de nenhuma comissão. Me parece que isso aí soa ilegal. Ilegal porque não passa a ser democrático. O presidente da Casa avaliou a possibilidade de mudar o regimento interno da Câmara. E acredito que nós devamos fazer um projeto de lei para que a gente mude esse regimento interno, para que todos os vereadores, que seja num partido, tenham voz e possa participar. Concordo com Vossa Excelência, vamos providenciar a mudança nisso o mais rápido possível. O vereador Marcelo Seminaldo, do PT, recomendou cautela na mudança. Eu sempre avalio que se algo está previsto em lei, tem uma razão para tanto. Né? Eu falo isso porque na legislatura passada eu participei de inúmeras comissões, ou comissão de estudo, ou comissão de investigação, e eu entendo, né, que se existe isso que está previsto no nosso regimento, que diz que tem que obedecer à proporcionalidade e limita uma quantidade de vereadores para poder participar das comissões, a razão se dá em especial pela questão do quórum, presidente. Porque na legislatura passada eu me lembro que a gente tinha dificuldade para poder reunir ou as comissões especiais de estudo, ou as comissões especiais de investigação, porque os vereadores simplesmente não apareciam, não dava quórum, e aí a comissão passava e a gente não conseguia cumprir com o que se precisava, com o que se propunha a fazer. Durante a sessão foram indicados Maurício Brinquinho pelo PT e Wellington Bezerra pelo PTC. O vereador Geraldo Celestino, do PSC, anunciou os vereadores indicados pelos partidos com 2 cadeiras na Câmara. Os 6 partidos que poderiam indicar, que podem indicar 5 pessoas para a comissão da Proguaru, que são os partidos Patriota, DC, PSDB, Cidadania, e PSC e PP, os vereadores, os 6 vereadores fizeram indicação, os 5 votos a 1 foram indicados Sandra Gileno, Patriota, Danilo Gomes, DC, Carol Ribeiro, PSDB, André Alves, Cidadania, Pastor Anistaldo, PSC, 5 votos a 1. Fizemos a votação através do WhatsApp virtual. A vereadora Márcia Tasquete, do PP, se manifestou na sequência. Eu não estou satisfeita com esse tipo de votação. Acredito que tem que ser de forma diferente. Acontece que, me parece, que se reuniram, né? Conversaram. Não, eu não me reuni. Pediram para eu indicar os nomes e eu indiquei. Aliás, eu não sei nem como que está como que foi feito essa situação partidária, porque nós temos 2 cadeiras e eu não sei se de novo foi dentro da proporcionalidade. Aliás, todas as comissões que é para discutir temas relevantes e importantes da nossa cidade, eu entendo que estou sendo sempre retirada desses grupos por ser oposição. O presidente da Câmara validou as indicações de Geraldo Celestino. O vereador Geraldo Celestino se reuniu com os vereadores e chegaram a essa conclusão, a essa votação. Então não há o que questionar. Faltam as indicações dos partidos PSD e Republicanos. A falta de cestas básicas para crianças cadastradas no programa Bolsa Família também foi tema de debate na sessão extraordinária virtual da última terça-feira. Na última terça-feira, dia 23 de março, os vereadores aprovaram, em sessão extraordinária remota, um requerimento de informações ao Executivo, elaborado pela vereadora Márcia Tasquete, do PP. O documento questiona a falta de cestas básicas para crianças em situação de vulnerabilidade social cadastradas no programa Bolsa Família. O professor Rômulo Ornelas, do PT, chamou a atenção para o cenário, que considerou delicado.
Ele recebeu o apoio do presidente da Câmara, Martello, do PDT, que sugeriu uma campanha para a distribuição de cestas básicas. A situação que está a população da cidade de Guarulhos, nas periferias. E eu já falei anteriormente, estou repetindo de novo, naquele período eleitoral, cesta básica brotava de baixo assim para cima, brotava, tudo para lado. E essas cestas básicas sumiram. Tem uma população passando fome aí, eu estou falando aqui na Câmara várias vezes. Eu acho que a Câmara tem que tomar atitude, já que o prefeito não toma. Eu estou fazendo representação no Ministério Público sobre essa questão. Hora que aconteceu uma convulsão social aqui, as autoridades da cidade não tomaram providência. Não é fazer política, e sim atender realmente ao pessoal que precisa, o pessoal mais pobre. O prefeito de... Questão de ordem, senhor presidente. Esteve em contato comigo essa semana, eu ajudei a levar cesta básica lá para o pessoal pobre que está passando realmente necessidade. Poderíamos fazer uma campanha aqui em Guarulhos para que a gente pudesse realmente distribuir cesta básica para quem realmente precisa. A autora do requerimento explicou o motivo do questionamento ao Executivo. Já o vereador Jorginho Mota, do PTC, disse que doaria R$1.000 do seu salário para a compra de cestas básicas e desafiou os colegas de bancada a fazerem o mesmo. Esse requerimento que eu fiz, que eu quero saber o que está acontecendo pela falta de entrega de cesta básica desde dezembro, é exatamente por conta disso. As crianças estão sem comer, não é só a Covid que mata, a fome mata também. E eu gostaria demais que todos os vereadores aqui da casa se informassem a respeito disso, para que a gente acompanhe esse pregão, porque eu sigo o que o Rômulo Ornelas acabou de dizer. Só para encerrar, na época de campanha eleitoral tinha muita cesta por aí, e as crianças agora passando fome. Também não concordo, e é por isso que eu fiz esse requerimento, senhor presidente. Eu queria lançar aqui o desafio a todos os nobres pares aqui da casa. Eu estou doando R$1.000 em favor de comprar cesta básica para a população mais carente. Eu, como vereador, estou fazendo uma doação aqui pública, tá, do meu salário de R$1.000 para comprar cesta básica. E eu queria lançar esse desafio aos nobres pares para ver quem pode ajudar, para que a gente possa ajudar as pessoas aí. Durante a sessão, os vereadores ainda debateram sobre falta de água e elevação de tarifas de consumo da Sabesp. Vereadores governistas propuseram reunião com a superintendência da empresa. Entre os temas debatidos na sessão extraordinária desta terça-feira, dia 23, estavam a falta de água em diversos bairros de Guarulhos e as tarifas da Sabesp. O vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, trouxe o assunto para a discussão. Eu vou relatar aqui o que aconteceu de dia 18 até ontem, principalmente para dois vereadores, que quando eu falei da última vez, a gente estava presencial, dois vereadores chegou a mim e falou que eu estava exagerando, não estava faltando água nos bairros. Então eu pedia para o vereador, o pastor Aristaldo, o vereador Luiz da Sede, fazer umas visitas nos bairros do Ansalco, Jardim Cumbica, Jardim Giovana, Jardim Cátia, Jardim da Oliveira, Santo Afonso, Parque Industrial, Vila Isabel, Paraíso e Jardim Cumbica. O que aconteceu de dia 18 até ontem? Falta d'água. O presidente da Câmara, Martello, do PDT, comentou sobre as tarifas cobradas pela empresa. A lei de água ainda está caríssima. E, realmente, o prefeito sabe disso. Se fosse eu, o prefeito, jamais teria entregado o SAI em troco de dívida. O vereador Maurício Brinquinho, do PT, criticou a falta de água e a dificuldade de contatar a Sabesp. É isso mesmo que o vereador Rômulo falou e o nobre presidente falou também, porque a conta está cada vez mais cara. Está mais cara com menos água, né? E falavam que era mentira. Então eu tenho lá, minha mãe mora no Fortaleza e estava faltando 3 dias de água no Fortaleza, né? E com esse problema da pandemia, falta, inclusive, para fazer a higiene das pessoas, né? Isso é gravíssimo mesmo. E a Sabesp
não dá informações. Nem para a gente vai procurar como mesmo se colocando como vereadora, eles não nos atendem. Já Luiz da Sede, do PSD, propôs uma reunião com a Sabesp. A questão de conta de água alta, ninguém aguenta mais. Quem pagava R$200 hoje está pagando 1.000. Hoje, pessoas que têm duas pessoas na casa pagavam R$100, hoje está pagando 400. Eu tiro um exemplo desse vereador Luiz da Sede. Eu pagava 170, 180 de conta de água na minha casa. E eu cheguei a pagar agora 1.600. Concordo que teve um vazamento? Teve. Mas a gente está resolvendo, a gente cobra que seja normalizado. Para isso, hoje a Sabesp está aí. Eu não posso reclamar, está trabalhando muito na cidade, mas que precise que os vereadores... Quer encerrar, vereador? Para concluir, que os vereadores façam uma comissão, marquem uma reunião com o subintendente do SAI, da Sabesp, para que ele dê uma solução, para que essa população não sofra tanto que está sofrendo com falta de água. Líder do governo, Gilvan Passos, do PSD, fez coro à proposta do colega de partido. Eu acho que os 34 vereadores concordam com os problemas que estão tendo de falta d'água, problema do aumento de contas de água, o recapeamento que está sendo muito mal feito. Eu gostaria de sugerir, se os vereadores assim, os nobres pares concordarem, vamos montar uma comissão, vamos pedir uma reunião com o superintendente lá da Sabesp, vamos nesta comissão, todos nós, levarmos as demandas e conversar com ele, para que a gente possa tentar sanar esses problemas. O vereador Lamé, do MDB, também se manifestou sobre uma possível reunião. Eu já tive um contato com o presidente, com o coordenador da Sabesp aqui na região de Guarulhos, que mora aqui na região do Jardim Moreira, aqui, Jardim City, aqui perto do Cabo Sul, e ele me ligou e disse que está à disposição de todos os vereadores, seja para a presença física, ele compareceria à Câmara, ou se não, de forma virtual também, ele está à disposição de todos os vereadores para atendê-los e para responder a todos os questionamentos possíveis. Uma possível ofensa do secretário municipal de Saúde, José Mário, à vereadora Márcia Tasquete, do PP, foi discutida por vereadores na última sessão. Na sessão extraordinária da última terça-feira, dia 23, um tema polêmico foi levantado. Uma possível ofensa do secretário municipal de Saúde, José Mário, dirigida à vereadora Márcia Tasquete, do PP. 3 parlamentares manifestaram-se sobre o assunto. Wellington Bezerra, do PTC, e Geleia Protetor, do PSDB, mostraram indignação. Eu sigo alguns dos vereadores, das vereadoras aqui nas redes sociais, e eu vi um comentário aqui da vereadora Márcia Tasquete, que me deixou muito preocupado, e que se tudo isso for verdade, seria muito importante que essa casa se pronunciasse. Até hoje eu fui bem atendido pelo secretário Zé Mário. Eu não tenho do que reclamar, mas se isso for verdade, chamar uma vereadora de burra, eu acho que a gente precisa se pronunciar a esse respeito. É isso que aconteceu com a vereadora Márcia. Esse parlamento não tomar providência vai ser uma vergonha para o parlamento, presidente. O secretário ofendeu foi o parlamento, presidente. Atacando a vereadora com essas palavras de baixo escalão, presidente. Teria que ter respeito com essa vereadora, presidente. Ele atacou essa vereadora, todas as vereadoras e esse vereador também, presidente. Pedimos para que até o prefeito se manifeste disso, presidente. Que é revoltante, presidente. Doutor Laércio Sandes, do Democratas, sugeriu que a vereadora faça uma moção de repúdio na Câmara Municipal. Eu acho que cabe uma nota de repúdio desse legislativo para o secretário de Saúde. Até sugiro que, se a vereadora quiser apresentar, seria oportuno,
porque nós não podemos admitir postura dessa natureza, o respeito acima de tudo. Eu tenho minhas diferenças, sempre briguei naquilo que eu acredito nessa cidade, com relação às autoridades do Poder Executivo, mas eu sempre trabalhei com respeito, reconhecendo meus limites e sem querer ofender a pessoa dos agentes políticos. Durante reunião remota realizada na manhã da última quarta-feira, dia 24, os integrantes da Comissão Permanente de Constituição e Justiça da Câmara avaliaram 4 projetos de lei. O vereador Ticiano Americano, do Cidadania, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Maurício Brinquinho, do PT, secretário, e a vereadora Karina Soltur, do PSD, membro, avaliaram 4 projetos de lei em reunião realizada de forma remota. O presidente da comissão comentou as deliberações. O primeiro projeto era do vereador Alexandre Dentista, onde ele sugere aí, né, que no dia do trabalho, o servidor, o funcionário público, que fizer o exame preventivo do câncer de próstata, seja abonada a falta dele. A gente optou pelo parecer contrário, porque a gente entende que tecnicamente é de competência do Executivo. O segundo projeto é da vereadora Janete Rocha Pietá. É uma alteração na Lei 7.470, que é o calendário oficial da cidade. Então, ela institui o Dia da Mamografia e a Prevenção do Câncer de Mama. Nesse caso, a gente, através da comissão, faremos uma emenda modificativa, porque a linha que a vereadora sugere está ocupada. Então, ela sugere a linha A, e a nossa emenda aí vai sugerir a linha D, para não ter o veto do Executivo. O terceiro projeto é o 5.527 de 2017, do vereador Laércio Sandes, onde ele quer proibir o uso de bicicleta na pista de caminhada do Bosque Maia. Tecnicamente, a gente entende que o projeto aí e as penalidades é de competência do Executivo, então teria que ser um projeto oferecido pelo Executivo. Então, a nossa emenda será contrária ao projeto de lei do vereador Laércio Santos. O quarto projeto é para criar, da mesa diretora da casa, mas é um projeto onde cria o serviço gratuito de recolhimento de animais de pequeno porte. A gente entende aí que esse serviço já é feito na cidade pela Proguaru. A gente dará um parecer contrário, porque é de competência do Executivo. A comissão decidiu ainda realizar reuniões extraordinárias para dar andamento na pauta. A pauta que existe hoje na CCJ é cerca de 400 projetos, né? E aí é um pouco demorado para analisar tecnicamente cada um. Então a gente fará um mutirão aí com o vereador Maurício Brinquinho e com a vereadora Karina Soltur para limpar a pauta. A ideia é que, a princípio, pegue os projetos, né, que serão indicados pelos vereadores, cada um indicará 3 de prioridade deles, né, de cada vereador, para a gente estar analisando e, se Deus quiser, a gente consegue limpar essa pauta. E nesta sexta-feira, às 19h, você confere o programa Ponto de Vista. A convidada dessa edição é Monique Martins, poeta e organizadora do Slam do Prego em Guarulhos. A artista, conhecida pelos colegas como Amora, conta sobre a importância do Slam ao dar voz às minorias mundo afora. Veja agora um trecho da entrevista. A gente defende a liberdade, a democracia do ato de dizer, de poder se expressar. E qual que é a importância disso? É a importância de cada um poder contar a sua própria história a partir do seu próprio ponto de vista e contar as suas próprias narrativas. Então, o povo preto está contando as suas histórias, as mulheres estão contando as suas histórias, pessoas trans estão contando as suas histórias, porque na história do mundo, sempre os nossos causos são contados a partir do ponto de vista do colonizador. A nossa história ela é colonizada. Isso é muito importante de ser dito. Então, ele é um movimento poderoso, potente, porque ele está ali dando uma roda de escuta, né? Uma coisa que a gente costuma falar é que voz todo mundo tem. É que querem nos calar, querem nos silenciar. Mas a gente tem a nossa voz, a nossa história importa. Então, quando a gente coloca ali toda
uma narrativa dentro de uma lírica para contar aquela história publicamente numa roda, né? A gente está formando ali uma roda de aula de história pública ao ar livre e uma roda de escuta, né? Todo mundo tem voz. Você também pode assistir a este programa e a outros já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.